Fala, galera! Está no ar o podcast mais canção nova da face da terra! Muito obrigado. Só Deus para nos trazer até aqui. Só Ele, ninguém mais. Ninguém mais. Padres, muito obrigado. Nós queremos louvar e bendizer a vida de vocês. Sabemos que muitos aqui já conhecem vocês, mas disseram que está sendo transmitido pela rádio isso aqui. Então faz barulho para quem está lá na rádio ouvindo, lá em casa, vai. Não, faz mais, porque quem está em casa não ouviu. Mais barulho, pessoal de casa, vai. Aê. Por favor, padres, se apresentem para quem está em casa. Eu sou o padre Edmilson, da comunidade de Canção Nova. Sou membro da comunidade, graças a Deus, há 29 anos que estou na comunidade de Canção Nova. Mas, graças a Deus, de idade, estou com 17 anos. Glórias! Eu sou o padre Gilberto, mais conhecido... Gilbertinho! Tem alguns que me chamam de Gilbertinho, não sei por quê. Gilbertinho? Mas por quê, padre? Não sei, acho que é por causa do meu tamanho. E hoje eu estou aqui na missão de São Paulo, Canção Nova São Paulo, graças a Deus. Aê! Já há 17 anos na Canção Nova e eu já quero começar destacando algo bem importante na minha história com a Canção Nova. O que é? Que foi por causa desse padre que eu também estou na Canção Nova aqui. Padre Jonas e Padre Edmilson. Uma salva de palmas. Bosquinho, um celeiro de vocações. É mesmo, é verdade, confirmo. Glória a Deus. Fala, galera, pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Everton e a minha vocação é me doar. Glória a Deus. Vamos falar de vocação? Sim. Porque é triste quem não conhece a sua vocação, né? É incompleto o ser humano que não encontrou. E, padres, como foi para vocês o discernimento vocacional, o entendimento da vida sacerdotal? Onde surgiu? Como vocês estavam? Qual era a condição de vida de vocês na época? Eu sempre quis fazer essa Olha, eu vou resumir, porque é uma história grande, assim, se eu fosse contar com os detalhes, mas eu sempre fui de igreja, assim, mas nunca me aprofundei tanto como eu escuto aqui alguns jovens se aprofundando em algumas outras realidades. Porém, esse meu engajamento na igreja despertou dentro de mim um desejo, mas eu não sabia do quê. Porém, padre eu não queria. O senhor não queria ser padre? Não, eu não sabia, não queria ser padre, eu queria ser médico, alguma coisa assim. Graças a Deus não foi, Ou padre. a pessoa que ajudasse os outros, eu coloquei na catequese. Quando você cresceu, o que você quer ser? Eu falei, uma pessoa que ajuda os outros. E bem definido, né? E aí, vivi a minha vida de adolescente, de jovenzinho, muito envolvido com as coisas da igreja. Para quem não sabe, eu era de cabeça da teologia da libertação. O senhor tá brincando, era? Parece. Sim, porque na minha cidade só tinha isso. momento de revelações. Minha igreja era muito pra frente nesse sentido. Momento revelações aqui. Inédito. Né? Eu mergulhei. As músicas que eu cantava eram músicas assim, bem da linha daquilo que se celebrava nessa realidade de igreja. Então, por exemplo, eu achei uma música que era secular, mas eles colocaram uma paródia sobre ela. Aquela música que fala assim, Fuscão Preto. Vocês lembram? Eu lembro disso aí. A gente cantava assim, ó. Latifundiários, meu Deus! Vocês não são feitos de aço. Meu Deus! Fizeram os pobres em pedaço. Graças Também a aprenderam Deus. a matar. Meu Deus! Graças Eu a era Deus ele se desse converteu. time. Me disseram que a reforma vai chegar. Graças a Deus E ele se aí converteu. eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Graças a Deus! Amém! Aleluia! Com a renovação carismática católica. E fui para Goiânia para fazer curso de torneiro mecânico. Eu estava no Senai fazendo curso para ser torneiro mecânico. E um rapaz do Senai falou assim, eu participava de um grupo de oração na Catedral de Goiânia.
E um dia um cara lá do Senai, dentro da sala de aula, falou assim pra mim: Edmilson, eu não te vejo torneiro mecânico. Eu falei assim: você me vê o quê? E ele falou dentro da sala de aula ali do torneiro do Senai: te vejo padre. Eu falei: padre nunca. Meu Deus. Eu vou ser qualquer coisa, menos padre. Aí eu até me falei pra ele: se você quiser continuar um papo comigo, sem tocar nesse assunto, negócio de padre. Eu não penso isso na minha cabeça. Não. Tô como mas eu não era feliz com o doutor. Eu dizia: meu Deus, eu fazia peça lá, ia pro paquímetro, eu olhava, media, tava tudo dos milésimos lá, tudo certinho. Dava professor, tá faltando, passou meio milésimo. Eu falei: meu Deus do céu. Eu não acertava as peças, né? Quando era para fazer a rosca externa, até que eu consegui, do parafuso. Mas quando foi para a interna, eu disse: na externa foi difícil, mas na interna foi quando eu desisti. Faltava 15 dias para a formatura de torneiro mecânico. Eu decidi ir para o seminário e estou aqui até hoje. Ô, glória. Mas o senhor foi vencido por aquela palavra? Aquela palavra daquele rapaz, ele se chamava Flávio. Ele já era de igreja? Já... Eu nem Não? sei quem era ele, eu sei que Era o anjo Gabriel. ele era o colega de sala, não tinha amizade assim. Ele era meu amigo. Pergunta curiosa: o senhor viu ele só uma vez ou viu mais vezes? Ele sumiu depois? Não, ele estudava comigo, mas a gente não tinha amizade, assim como de coisa de sala de aula, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Batia papo, assim, coisas referentes ao curso. Flávio. Aí um dia esse rapaz falou isso pra mim ali, e eu falei: olha, padre não, menos padre. Meu Deus. E aí, depois daquilo, gerou uma inquietação. Aí no grupo de oração, um rapaz pregou lá, que depois até deixou o seminário. Aí ele disse algo que mexeu comigo: o grupo de oração que não produz vocações para a igreja, que esse grupo seja cortado, secado e queimado. Aleluia. Nossa. Aí saiu eu e mais 4. Dos 5 que saímos, 2 permanecem sacerdotes, eu e mais um que eu lembro. Olha que forte. Bendito seja. Graças a Deus. É Flávio o nome dele? Flávio. Gente, uma salva de palmas. Abençoado, Flávio. Dá uma salva de palmas pro Abraço Flávio, pro onde ele Flávio. estiver. Flávio, obrigado. Muito obrigado, Flávio. E você, Padre Gilbertinho? Eu mesmo. Eu sou natural de Macapazinho, interior de Castanhal É tudo do Pará. inho, então? É tudo Tudo inho. inho. Até eu, Gilbertinho, né? Eu ia falar assim: quando eu era pequeno, não, pequeno eu continuo sendo. Ontem. A minha família já disse que desde quando eu tinha 5 anos de idade eu já falava que eu queria ser padre. Nem me entendia por gente direito. Eu morava com meus avós, então minha casa era aqui. Do outro lado da rua, a capela Nossa Senhora de Nazaré, que até hoje está assim lá. E eu já falava. Cresci dentro da igreja, nas pastorais, sendo coroinha, fui catequista. Mas eu não me sentia identificado com o seminário diocesano. Estava em tudo. Conhecia o reitor do santuário, do seminário, conhecia o bispo nosso, ele encontrava comigo e dizia assim: olha, teu quarto tá lá, quando é que você vai? Mas Vixe, aquilo Maria. não ressoava dentro do meu coração. Até que eu conheci, por causa de uma tia, a irmã mais nova da minha avó, teve que cuidar da minha bisavó, olha só a história. E quando ela mudou-se para lá, para o interior, levou a parabólica. E na parabólica, o que eu conheci? A Canção Nova. Quando eu conheci a Canção Nova, fiquei doido por aquilo. Que ano que era isso, padre? Isso era 97, tinha 11 anos de idade. Naquela época, Padre Jonas estava todo vapor, Imagina, né? Nossa Senhora, Nossa corria, Senhora. corria no rincão. E aí, conheci e Deus foi falando comigo: é nesse lugar que eu quero que você seja padre. Mas eu não assumia, porque pensa na realidade distante. Eu lá no interior do Pará, a Canção Nova aqui em São Paulo, eu dizia: não, isso é impossível. Eu não falava nada pra ninguém. Até que minha tia Célia, chegou e disse: você tá vendo demais a Canção Nova, você não sente vontade de ir lá para ser missionário? Quando ela falou isso, eu fiquei mudo. E depois, pensando, eu disse: tia, eu sinto chamado. Então vamos atrás. Aí eu comecei a escrever para o vocacional. Aí conta essa parte que é engraçada. Mandei a primeira carta para o vocacional. Chegou a resposta dizendo: tem que ter 18 anos, uma experiência de trabalho, terminado o ensino médio. Eu não tinha nada disso. Currículo zero. Currículo zero. Mas lá embaixo estava. O senhor lembra dessas cartas? Eu lembro. Mas nesse tempo O você padre queria precisa. algumas. É verdade. Todas. No vocacional foi ele, que eu não disse que foi ele responsável por eu estar aqui também.
já conto essa parte. E aí lá no final da carta estava escrito assim: mas nesse tempo você precisa conhecer mais a Canção Nova e dar-se a conhecer. O que é que eu já subentendi, para quem já fez caminho ou faz caminho, o balanço. Tudo que eu vivia naquele mês eu escrevi, já mandava para a Canção Nova. Mas sempre chegava a mesma resposta: tem que ter 18 anos, tem que ter... Era o padre, certeza que o padre dava essa resposta. Padre, é o senhor que mandava aquilo. Equipe! Aí eu disse... Aí fiquei com raiva da Canção Nova. Disse, não vou mais escrever, é um computador que tá me respondendo. Falei com a minha tia lá. Não, vamos ligar lá, vamos saber. Aí ligou. Caiu nos confessionários com a Neia do Dunga. Aí ela atendeu, nada a ver com a Neia, ela era do confessionário, né? Olha, meu sobrinho está sendo atendido pela Canção Nova, não sei o quê. Não, calma, minha senhora, eu vou lá falar com o vocacional. Menos de um mês chegou uma carta escrita de próprio punho. Mas o que é que tinha na carta? Tem que ter 18 anos. 1,80 m. Não, se tivesse isso eu não tava aqui. Aí não tinha jeito, não. Aí eu disse, tá bom, vou deixar esse pessoal em paz. Eu disse, vou esperar completar 18 anos. Eu faço aniversário 13 de março. Quando foi dia 31 de março, escrevi, já tenho 18 anos. E aí comecei o caminho tudo, que fui para Palmas, tá? Com o tempo. Tava em Palmas com 5 meses, eu acho, só de caminho vocacional. O mínimo são 2 anos, para quem sabe, né? Até que chegou um comunicado para as frentes de missão que o padre Edmilson, esse aqui, tinha dito que onde tivesse algum menino vocacionado para o sacerdócio, que enviasse para a Cachoeira Paulista. Gente, olha as redes. Esse padre é doido, né? Ele é doido de Deus. O meu ano nós entramos, sabe quantos? Só candidatos ao sacerdócio na Canção Nova? Quantos? 30. Jesus. E ele estava lá no vocacional. Cuidando. E aí a responsável lá de Palmas me chamou e disse, o padre me mandou isso aqui, mas não é certeza que você vai não, então espera aí, vai para casa. Gente, a carta demorava a chegar demais, era a carta. Quando chegava aquela carta, eu saía gritando em casa, mãe, chegou a carta da Canção Nova. Mas demorava. Até que chegou, só depois a Isabel Quatura que estava lá, padre. Eu já lhe contei isso. E aí a Isabel, depois que eu fiz o meu compromisso definitivo com a Canção Nova, na Canção Nova, foi que a Isabel falou, que ela reuniu o vocacional lá, a equipe vocacional, e só ela que sentia que era para me mandar, nenhum dos outros apoiava. Só que ela sentiu que se eu não mandar esse menino agora, ele vai perder a vocação dele. Olha e só. ela apostou em mim, confiou na graça de Deus, né? Para que eu viesse. Tia Célia, né? Muito obrigado. Ô Daniel e Bruno, eu quero destacar algo importante. Aonde o padre Gilbertinho morava para fazer o processo de discernimento, não era brincadeira não. 22 horas 22 de ônibus para fazer chegar o vocacional. Vocacional em Palmas. Era um desejo realmente de responder à vontade de Deus. Às vezes Deus está chamando você estar do outro lado da rua e não se atenta. Verdade. Não é isso? É isso. Do outro lado da rua, só dá um oi. Olha que sacrifício. Tinha que pegar o ônibus, chegar em Palmas, fazer o final de semana, depois voltar tudo de novo. Sim. Eu me admirava com essas vocações, porque não só ele, o padre Bruninho de Manaus. Padre Bruno. Meu Deus. E hoje é sacerdote da comunidade também. São vocações que a gente olha, eles passaram ali realmente pela prova para hoje ser esse espetáculo de sacerdote que é. Seu filho, viu? Amém. Amém. Ô padre, eu acho engraçado porque é uma coisa que o senhor tem muito latente, essa intuição, essa sabedoria, esse dom de Deus de lançar redes. A gente costuma dizer no sarado, se tem uma pessoa que vai colocando tal no pescoço das pessoas e vai indo e vai indo, esse é o padre Edmilson. Como que é pro senhor, eu não sei como que o senhor encara isso, como que o senhor recebe isso de Deus e essa sede? Naquela época o senhor simplesmente jogava a rede ou existe algo mais, como eu posso dizer, mais íntimo com o Senhor de, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você lance as redes aqui. Já pescou a noite inteira, lança do lado direito do barco, por favor. Eu fui sempre muito na comunidade, desafiado pelo meu pai fundador. Uau. Eu pude partilhar com o Eto sexta-feira. Muito desafiado. E um dia o padre, eu falei pro Eto, muitas conversas, era eu e o padre. Então não tem como eu provar para ninguém, porque quem escutava era eu e quem falava era ele, entendeu? Um dia o padre disse a mim,
meu filho, será que quando eu morrer, você vai conseguir me dar pelo menos os 70 sacerdotes? Aí eu disse para ele assim, padre, o que depender de mim, eu vou fazer. Tinha uma motivação. E aí eu comecei nessa loucura toda, porque eu queria responder ao apelo dele. Uau. Eu não dei 70, mas nós chegamos à casa dos 60. 65. Entendeu? 65. Antes dele morrer. Mas o que eu pude trabalhar para responder a esse apelo do padre, é como Jovens Sarados também. Eu falei pro Eto, eu só insisti, e insisto até hoje, não por minha causa, porque por mim eu teria caído fora. Com toda sinceridade, se fosse por mim mesmo, pela minha humanidade fragilizada, eu já teria caído fora. Mas eu só insisto por causa vai sair na cartilha nova a frase dele. Faça por eles o que eu não posso mais fazer. Eu estava aqui em São Paulo, Uau. a missão estava começando, o trabalho estava iniciando, ele estava doentinho, ele já não tinha mais forças, assim, ele não podia receber nenhuma notícia chata, a gente só tinha que passar coisas boas pro padre. Aí eu fui falar do meu trabalho com a juventude, do trabalho, padre, é lá na Barra Funda, só colocando coisa boa. Aí ele, uma hora, ele falou assim para mim no telefone, com a vozinha já frágil, na época, porque ele ficou muito tempo deprimido, depressivo. Aí ele disse para mim, meu filho, faça por eles o que eu não posso mais fazer. Aí eu disse para ele, eu lhe prometo que eu vou fazer o possível e o impossível por eles, por causa do Senhor. Eu estava falando isso para o Eto sexta-feira. Eu falei, Eto, eu ainda insisto, mesmo ele não estando aqui conosco, porque eu sei que ele é o meu grande intercessor lá no céu, por causa dele. Porque por mim mesmo seria muito mais cômodo não fazer. Eu ia ter tempo mais. Ia ter paz. Eu ia ter um pouco mais de uma vida boa. Padre Ala disse para mim essa semana, padre, o senhor não gosta de passear? Eu falei, eu gosto, mas é porque é muita coisa para fazer. Eu falei, mas você tem que tirar um tempo para você curtir também, para você descansar. Eu falei, eu entendo tudo isso, mas a voz do padre, ela me Te incomoda. interpela, né? Interpela o tempo todo. Que fantástico. Uma salva de palmas, Monsenhor Jonas, gente. Meu Deus do céu. E eu não sei se vocês têm tido essa percepção, né? Mas hoje, falando de jovem, o jovem ele tem tido anseios diferentes com relação à vocação dele, né? Eu vejo que muitas vezes existe um anseio de uma realização pessoal dentro daquilo que é a missão, aonde a minha missão pode me levar, o que a minha missão pode me propor ou me permitir conquistar, e não talvez esse anseio De né? corresponder somente mesmo, de né? correspondência, se é para 1, se é para 1000, se é para 10. E eu acho que na vocação, a plena realização dela, ela não se dá em mim, ela se dá no outro, na doação. E eu queria saber de vocês, padres, como que tem sido esse olhar para o jovem hoje? Porque vocês já viveram, de certa forma, com jovens de gerações diferentes, de anseios diferentes, de urgências diferentes, né? E eu brinco muito que o Jovens Sarados é uma resposta de Deus para este tempo, devido a esta urgência que os jovens têm vivido agora, que são crises espirituais, que são crises familiares, existenciais e que tem faltado referências. E nós, com a graça que temos de estar dentro de uma faculdade, dentro de uma empresa, dentro de um ônibus, de um metrô, nós podemos, através da nossa vivência, através do nosso estilo de vida, contagiar este jovem, ser para ele talvez a referência que ele não teve dentro de casa. Então, como que o Senhor olha isso hoje? Essa urgência, esse jovem, falta referência ainda para ele? Isso é bem sério mesmo, o chamado de Deus não está baseado somente no que eu quero, no que eu acho, no que eu penso, mas no chamado em si que ele faz. Trago até algo bem nosso. Eu estive por 3 anos recentemente, esse ano que cheguei aqui em São Paulo, na vocação inicial, na formação inicial da Canção Nova, no pré-discipulado. 3 anos eu passei lá em Lavrinhas, cuidando dos jovens que entram na Canção Nova. E estando lá também, muito contato com a equipe vocacional. Por exemplo, nós temos passado por um tempo
em que tem muitos jovens sendo chamados para o segundo elo. Não sei se você sabe essa diferença. Núcleo, aqueles que integralmente estão ali Boa na Canção vida. Nova. E outras comunidades também. Agora, segundo elo, aqueles que continuam na sua casa, na sua realidade, no seu trabalho, na sua família. E nós percebemos um certo movimento de vocações genuínas, verdadeiras, de jovens no segundo elo, mas também percebemos em alguns uma fuga de uma entrega total a Deus. Vocês conseguem perceber? Para não me entregar, então, por Não, total, é isso. eu vou dar só um pouquinho. Só uma parte. Uma parte. Como não vai ser exigido integralmente, então eu vou ficar no segundo elo porque eu não vou me dar inteiramente. Eu quero porque continuar com a Tem esse profissão. canção nova, eu vou estar isso. com eles. E quase Mas- eu tenho meu sonho, minha Nossa. realização. Então prestem atenção como é sutil. Sutil, Nossa, é uma sutil linha muito tênue entre o que é que Deus quer e o que é que eu quero. Não vou escolher a Deus, mas ainda insistindo na minha vontade. Um cuidado muito grande quanto a isso. Por quê? Não, peraí, são outros tempos, é uma nova forma, mas tem que ter cuidado com isso. Não, minha vontade. Eu quero primeiramente, mesmo sendo de Deus, mas quero fazer do meu jeito. De Vocês alguma entendem? forma, eu quero manter a minha vontade, o Manter controle sobre a minha vontade, vida. Um controle. É isso. E Dom Alberto já falava disso lá atrás. Eu só lembro que hoje muitos não querem mais fazer uma entrega a Deus definitiva, mas parcial. Com cuidado. E é interessante também, dentro desse movimento, esses dias estava lá em casa um monge italiano compartilhando conosco no confessionário. Eu nunca tinha escutado isso, primeira vez na minha vida. Um tempo também novo que a juventude está vivendo, até vocacionalmente, entre aspas, querendo dar uma resposta a Deus mais por reação do que por vocação. Nunca tinha escutado isso na minha vida, reação. Como assim, padre? Reação? Por exemplo, pessoas que hoje, diante do contexto que a igreja vive, tem infelizmente, por culpa nossa, de um certo secularismo na igreja, são pessoas que querem dar uma resposta a Deus numa vida não tradicional, mas dentro de um tradicionalismo, para ir contra o secularismo que infelizmente a igreja está vivendo. Muitas realidades da igreja entrou o secularismo, a gente está vendo que é real, mas a pessoa ela se desperta para aquele tipo de realidade, mas não por um chamado de Deus, para uma reação. O que está acontecendo diante dessas reações? São pessoas que se entregam a Deus por um tempo. Quando tudo aquilo que era dentro do coração dela, aquela reação a esse modelo de igreja atual, de repente desaparece. Então, pesquisa feita, por exemplo, até em movimentos católicos que romperam com a igreja católica, como os Lefebvrianos lá na França. Pesquisa feita entre eles. Depois de 10 rapazes ordenados sacerdote, 8 deixam o ministério. Perdem, porque não foram chamados por Deus, mas eles quiseram reagir a um modelo de igreja. Vamos pegar um exemplo bem rasgado, por exemplo, para nada contra, viu? Do tradicionalismo, mas dentro da igreja tradicional, lá em Campos Goytacazes, eles existem, né? Uhum. É natural, é normal as mulheres deles se vestirem de véu preto, de véu branco, natural, é o ritmo daquela igreja. Hoje, fora daquela igreja, existe dentro do Brasil várias realidades de meninas que querem se vestir com véu. Por causa disso, por causa daquilo. Não é um modelo de igreja atual. A igreja já avançou. Isso era da idade do Vaticano II, ela avançou. Porém, muitos, para reagirem ao secularismo da igreja, acham que o mais virtuoso se eu colocar. Então, eu sem o véu, eu sou menos virtuoso. Então, a pessoa, ela segue aquele movimento por uma reação ao secularismo, não por um chamado, por uma vocação. Tanto que depois de um tempo, pode observar, até entre os jovens sarados, muitas entraram, colocaram o véu da cabeça, já tudo tiraram. Já foram. Por uma reação de um tempo, a um momento. Entendeu? Eu nunca nem critiquei, porque eu falei, isso passa. Isso passa. Porque o que é essencial não passa. Permanece. Talvez até... Tanto que o padre Jonas nunca foi para esses lados.
Nunca o padre foi de exigir dos membros isso. Claro, o padre sempre exigiu que as nossas meninas se vistam com uma certa decência, né? Ele mesmo falava que ele não era a favor da modéstia no sentido de obrigar. Sim. Entendeu? Porque era o coração do padre. Eu conheci ele assim e ele viveu assim conosco, até o fim. Entendeu? Então, ele particularmente nunca nos orientou, nunca obrigou, nunca exigiu. Tanto que muitas pessoas ficavam se assustadas, né, com a nossa modernidade dos membros da comunidade, porque o padre sempre foi assim. Por exemplo, ele nunca obrigou o padre Gilbertinho a usar a batina e usar clésima. Eu uso por uma opção, ele está vestido por uma opção. Eu respeito, ele me respeita, porque entre nós é tranquilo. Se ele também não, se ele não usasse, eu também não ia achar estranho. Ele usasse roupa normal, camiseta. Eu não ia me estranhar o padre de camisa, porque para nós é muito normal esse comportamento interno. Sim. Porque a gente se respeita entre a gente. O que eu acho mais bonito na Canção Nova é esse respeito entre nós. Não há, o padre disse, eu nunca quero dos meus filhos uma uniformidade. Nunca exigiu isso da gente, um padrão de obrigatoriedade. Não, ele deixou a gente na liberdade. Eu acho isso muito lindo na comunidade, de coração. Entendeu? Que se eu falo, se ela um dia a Canção Nova me exigisse a batina, acho que eu ia ter que sair, porque já não era mais, eu não seria mais eu não seria livre, não tenho nada contra. Meu Deus, eu não tinha nada contra, eu me emocionei aqui, ó, ao padre Gilbertinho que está usando. Nada contra, mas eu não me vejo dentro, mas respeito ele dentro. E talvez alguns jovens tenham esse tipo de reação, justamente talvez por um anseio de responder aquilo que talvez naquele momento ache errado, ache incorreto, incoerente. Mas acho que eu concordo com o senhor nisso, porque tem coisas que vão passando mesmo. E o que precisa ficar é o essencial, né? E a essência é a vocação, né? Então... Até olhando para a comunidade mesmo, né, Bruno? Eu um pouco tempo que eu também fiz vocacional, sempre foi me dito qual era a opção do padre em relação a isso. Que o hábito da comunidade seria o sorriso. Né? Que lá no começo teve também Vamos usar qual hábito? O que nós vamos fazer? Não vamos aqui, aquela coisa toda. Que também é natural, né? Por todo o começo. Mas ele tinha uma sabedoria muito grande em imprimir o sorriso. Porque onde você entra hoje dentro da comunidade, chegando aqui, você vê aquele mural de fotos, né? Que tem aqui na entrada. Você fala, olha, voltava você aqui. E nisso você vê o sorriso Canção Nova ali. Então é uma liberdade que faz com que, mesmo que a gente não saiba que existe uma orientação, vai se moldando. Né? Porque hoje a gente olha para os sacerdotes da Canção Nova e a gente vê uma uniformidade dentro de um espírito, né? Que é o Espírito Santo, agindo sobre todo mundo. É isso que é bonito. Sim. E olhando isso, né, eu não consigo não pensar em Nossa Senhora, exatamente por esse modelo de correspondência, né? Esse modelo de adesão à vocação, né? Quando ela recebe o anúncio, a primeira resposta, eis-me aqui. E eu vejo essa Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que vem nos auxiliando realmente na correspondência da vocação, né? Eu acredito que, para quem está nos ouvindo, se tem dúvida vocacional, ainda não houve uma conversa com Nossa Senhora. Ainda não houve uma indagação a ela, né? De ajuda, o que eu faço, como eu faço, né? Lá no Jovens Sarados a gente recorre à Nossa Senhora da Alegria e nós pedimos sempre essa alegria, nos alegre, né? Porque não é fácil estar alegre todos os dias, não é fácil ser auxílio todos os dias para o outro, né? Então eu vejo em nós, vou falar aqui em nós, Canção Nova, em nós Jovens Sarados, esse espírito mariano que fica no meio de nós, que nós respiramos e exalamos, né? E eu queria saber, queria que vocês partilhassem como que é essa vivência mariana para vocês. Queria ouvir do padre Gilbertinho como essa Nossa Senhora Auxiliadora tem te auxiliado e como o Senhor tem trazido ela como auxílio para todos nós. Maria sempre presente na minha vida, né? Lá a comunidade, falei o nome daquela capela perto da casa dos meus avós, que era de Nossa Senhora de Nazaré. E então eu cresci nisso. Lembro rezando lá na igreja com as senhorinhas do terço e elas cochilando, o terço caindo no chão. Mas eu lá no meio delas desde cedo, mas por trás de tudo isso, o que tinha? O cuidado da mãe. Nossa Senhora
que sempre foi ali me amparando. Meus pais são separados e eu fui criado pelos meus avós. E essa presença de Nossa Senhora sempre foi muito marcante na minha vida. E eu não tenho dúvida de que foi ela quem cuidou de tudo para que eu também assumisse o sacerdócio de Cristo na minha vida. Ela, com uma característica que eu trago muito e luto para sempre tê-la, que é a humildade. Porque até quando ela canta o Magnífica, o tema dessa conferência, o poderoso fez em mim maravilhas. Como que ela reconhece a maravilha de Deus que agiu na sua vida? Humildade. O reconhecimento já é um ato de humildade, porque Isso. aquele que não reconhece não é humilde, não se abriu para perceber a ação de Deus. Então, Nossa Senhora, na Canção Nova a gente diz, com o nosso Pai Fundador, foi ela quem tudo fez. E sem ela nada poderia ter sido feito. Por quê? Porque por meio do seu sim. Então, ela me ensina, me educa também a dizer sim a Deus e me abrir, reconhecer, sendo humilde, a ação do Todo-Poderoso na minha vida. Então, ela é mestra, né? É bonito porque o padre sempre nos ensinou a presença discreta. A comunidade, ela tem essa paixão pela Virgem, mas de uma forma também discreta. A gente não é aqueles, entendeu? Verdade. Eu observo isso na comunidade. Não é que a gente não é devoto de Nossa Senhora. Ao contrário. É como o padre já disse no nosso estatuto, nela que tudo fez, estatuto de semente. E nós acreditamos 100%. E ela é essa presença. Eu lembro, eu quero partilhar com a juventude que estão aqui, porque tem talvez alguns jovens escutando pela rádio. O padre uma vez falou a respeito de Nossa Senhora e no cuidado dela para com a nossa castidade. E aí o padre ensinou a comunidade naquela formação. Nós tínhamos formações internas só com o padre. Ele tinha, uma vez por mês, ele dava formação para a comunidade toda em Cachoeira Paulista. Então a gente bebia do coração dele nesses dias. E aí ele foi falar a respeito de Nossa Senhora, do que ele aprendeu dos salesianos, da vivência da castidade dele. Tem uma vinheta na Canção Nova, na Rádio FM, a respeito dessas 3 Ave Marias. E eu queria muito viver a castidade. Primeiro, o maior sonho meu era superar realidades vinculadas à minha castidade, né? Quando eu entrei na Canção Nova, eu aprendi com o padre a rezar as 3 Ave Marias em honra a Nossa Senhora, que eu abracei com o título de auxiliadora pela minha castidade. E foi o que me ajudou a viver nesses meus 29 anos dentro da comunidade, essa experiência de castidade. Eu queria aproveitar e dizer para você que está aqui nesse auditório, você que nos escuta pela rádio, padre dizia: consagre a sua castidade a ela, independente. Você está deitado, está de pé, está sentado, está de joelho. Mas todas as noites, antes de você dormir, depois que você rezou seu rosário, que você já fez tudo. Mas essas 3 é específica pela sua castidade. Eu levei isso tão a sério na comunidade, na minha vida de membro da comunidade, que até hoje, graças a Deus, eu mantenho essa minha tranquilidade nesse sentido particular. Porque foi um bombardeio, né, antes de ser Canção Nova essa área. Então eu sei muito bem o que eu vivi antes. Mas dentro da comunidade, vou falar algo bem pesado para vocês. Uma vez eu disse para o padre Jonas assim, é feio, né, mas para você entender, eu falei: padre, desde que eu entrei aqui nessa sua comunidade, eu nunca na minha vida, de próprio punho, usando minha própria mão, eu nunca sujei o solo da comunidade com esperma. Eu me auto provocando, né? Olhou assim para mim com o olhão azul, regalado. Porque é uma graça que eu recebi. Então há uma gratidão muito grande dentro de mim pelo carisma Canção Nova, por esse presente que eu recebi, porque era uma loucura na minha vida esse negócio. Era uma luta que eu travava. Eu me sentia mais desesperado para não praticar as coisas do que livre. Aí, dentro da comunidade, eu experimentei esse bálsamo do conforto, do consolo, da tranquilidade, da serenidade. Mas o que me auxiliou foram essas 3 Ave Mariazinhas. Hoje o senhor reza? Não, porque eu rezo hoje com tranquilidade. Já superei essa. Antes eu usava um anel aqui com terço ou crucifixo. Já não uso mais, porque eu uso aqui Jesus e castidade, que eu não preciso mais, porque eu não uso mais para aquilo que eu usava no passado. Foi uma graça muito grande essa presença de Maria. Por isso que eu falo que é uma presença discreta, mas muito sensível na vida da comunidade.
E essa percepção é importante, porque às vezes nós não percebemos Nossa Senhora nas coisas, na missão de Jesus, no caminhar. E muitas vezes trilhamos como católicos apartados de Nossa Senhora, apartados da presença. Né? E somos órfãos, né? Ficamos Bruno, órfãos. Eu quero até aproveitar e falar para vocês aqui, todo mundo, até com relação aos jovens sarados. Eu nunca fui, porque eu aprendi com o padre, assim, de obrigá-los a um devocionismo a Nossa Senhora. Verdade. Eu acho que nós temos a devoção. E que é vivida na sua particularidade, na sua intimidade. Ah, porque eu já... Não, eu nunca fui, pode observar, eu nunca exigi nada dos jovens sarados. Tem que usar isso, tem que fazer isso, tem que... Não, porque o padre nunca exigiu isso da comunidade. A nossa experiência com Maria, ela sempre foi muito suave, muito serena, não é? Não é de ficar inventando muita coisa. E eu trouxe isso para os jovens sarados. Por isso que às vezes algumas pessoas que são mais marianas assim, ferrenhos, né? Porque tem uns bem ferrenhos, né? Tem o pessoal que chega já, todo mundo tem que se consagrar pelo método de São Luís Maria de Guilherme. Não, eu nunca exigi, porque o padre nunca exigiu isso da gente. Nunca. Ele deixou a gente muito livre com Nossa Senhora. E essa liberdade me alegrou muito, me ajudou muito. É porque, padre, nós fomos formados na Canção Nova pelo nosso fundador, que não é um devocionismo, o senhor falou isso. É um relacionamento de filho. Exato. E o filho é livre. É minha mãe. Então a minha mãe, eu não lembro dela de vez em quando. Eu estou sempre com ela. Sabe? Então é isso que precisa crescer. Quando eu a tenho presente constantemente na minha vida, eu não preciso estar só buscando refúgios nessa devoção, naquela, para estar com ela. Não, ela já está comigo. Não é uma coisa que você precisa ficar relembrando a todo momento, né? Porque é um relacionamento natural e diário, natural. Né? Não é isso, padre? Natural. O padre, e nós falamos um pouquinho do Monsenhor Jonas, né? Nós também aprendemos pela comunidade, né? E assim foi nos ensinado, que enquanto o fundador vive, a comunidade ela está naquele período formativo, naquele período de construção. E hoje, o nosso santo Monsenhor Jonas, ele nos olha do céu e ele sempre pediu. Eu lembro de um momento que nós tivemos com ele, padre, não sei se o senhor vai lembrar, alguns anos atrás, num aprofundamento, que o senhor falou assim, olha, eu vou contar só para vocês não terem um ataque cardíaco, não sou eu que vou celebrar a missa, vai ser o Monsenhor Jonas. E eu vou contar só para vocês que vocês vão cantar, não tem um ataque cardíaco. Aquele momento para nós foi tão marcante aquilo. Ele entrando, ele saudando a juventude. E eu lembro que nós cantávamos, e aí não sei que a gente cantava, se a gente chorava, aí desceu o choro, era o ranho, era tudo aquele negócio junto, aquela coisa toda. E a presença do Monsenhor sempre foi uma presença de muita santidade. E hoje a Canção Nova, né, ela se desperta hoje, né, para uma vida, eu creio que ainda mais próxima do próprio fundador. Mas fisicamente houve um rompimento ali, né? Como que é hoje para a comunidade, para nós, né, entendermos que existe um legado já deixado, mas que uma casa que precisa ser tocada, vamos dizer assim, né, pelos filhos que ali estão. E a gente sente muita falta, né? Imagino quem teve muito próximo, né, com ele morando, o Thiago está aqui, outras pessoas estão aqui. É uma reação filial, né? Sim. E sobrenatural. Como que é esse momento hoje para a comunidade, desse legado? 100 milhões de almas, e os sarados estão juntos nessa busca também pelas 100 milhões de almas. Nós temos uma meta, uma provocação, padre. Isso. Olha, eu dizia isso pro Eto também, sexta-feira. Eu, enquanto existir como Canção Nova, eu quero dar continuidade àquilo que eu aprendi dele. Padre, eu não tinha muito contato ali, mas ele era sempre um referencial muito grande para mim na minha evangelização. Magley estava lembrando ontem. Todas as vezes que eu pregava, terminava a pregação, ele me chamava. Eu ia em desespero, eu falei, será o que eu fiz, Jesus? Meu Deus, é agora. O pai está te chamando. Eu falava, Magley, o que aconteceu hoje? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E um dia o padre, eu cheguei lá nele e falava assim para mim.
Meu filho, sério? Eu falei assim, oi padre, tudo bem? Meu filho, que heresia é essa que você cometeu hoje? Meu Deus do céu. Mas sério, eu falei assim, heresia, padre. Eu? Xixi nas calças. Tinha tremendo. Assim, eu falei, Deus, já o pensou? que eu falei? Que você cometeu uma grande heresia hoje, meu filho. E andando eu atrás dele. Mas ele falando sério, e eu acreditando que era sério. Falei, mas o senhor me falar, padre, o que heresia que eu cometi, talvez eu recorde, eu não estou lembrando assim. Eu falei, alguma coisa, padre, muito séria, contra a igreja, contra Jesus, alguma coisa assim. Com quem, ele falou assim, sério comigo, com quem você aprendeu a pregar pouco e rezar muito? Eu falei, com o Senhor. Ele deu uma risadinha, você falou, não, só queria parabenizar, era isso mesmo. Então esse é o legado que ele deixou para mim, entendeu? De sempre me corrigir, assim, me orientar, me animar, me impulsionar. Olha, eu vivi muita experiência com o padre, assim, dolorosa, de chorar, de juntar lágrimas com ranho aqui. Conta uma pra gente, dolorosa, Ei, padre. conta. Dolorosa, Só essa eu uma, gosto vai. de contar porque ela é marcante. Nós íamos colocar uma retransmissora da TV Canção Nova numa diocese e o bispo desta diocese não gostava muito da gente, né? Existe isso, desculpa aí, mas existe. E o bispo disse ao padre que aceitaria a retransmissora como uma condição, se me tirasse da TV. Vixe Maria. Aí o padre disse, então se essa é a condição, a gente aceita perder a retransmissora. Nossa. Aí o padre foi me contar isso. E ele me contando assim, alegre, né? Celebrando a decisão tomada por ele. E eu chorando na frente do padre. Igual uma criança. Chorava assim. E as lágrimas. Aí ele pegava lençozinho de papel e ia me dando. E eu enxugava o rosto chorando e chorando. E ele não sabia mais como me consolar. Eu dizia, padre, me tira dessa, por amor de Deus, me livra. Eu não preciso celebrar, o senhor tem outros padres na comunidade chorando e ele ali na minha frente. Aí na hora que eu me acalmei, aí ele disse, olha para mim, meu filho. Eu olhei, deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Sabe por que você sente? Eu disse, não, padre. Ele disse, você sente porque o couro da sua costa está bem fininho, então quando bate, dói. Nossa. Eu não sinto mais porque o meu já está tão grosso de tanto apanhar. Guarde isso, filho. Aí eu respirei fundo, me abraçou e eu saí da sala. Acampamento. Estou lá no primeiro da fila com medo de ficar perto dele. Estou lá, o seminarista chega, o pai está te chamando. Eu falei, não, por amor de Deus. Não. Aí eu cheguei perto do padre, ele disse, meu filho, eu vou pregar só um pouquinho, você vai rezar. Eu falei, ô padre, não faz isso comigo, não. Já saí das lágrimas. E agora? Está me ouvindo? Eu falei, fazer o quê? Aí eu fui. Eu fechava o olho. Não pense que eu fecho o olho porque eu sou concentrado, né, com vergonha. Fechava o olho e ia embora. E aí fazia o que tinha que acontecer ali em Deus. Mas essas foram as experiências assim que marcaram minha história com o padre. Dolorosa. Dolorosa. Que fantástico. Padre, quero agradecer a presença do senhor. Já Pode acabou? partir. Nossa, passou rápido. Aí eu gostei tanto. Uma Falar plaquinha do padre é rodando aqui legal. E esse foi o Follow Me de hoje. Dani, obrigado pela Eu quero companhia. agradecer a oportunidade, agradecer ao Senhor, aos senhores, agradecer ao Padre Jonas, que eu tenho certeza que ele está lá de cima. Eu vou contar uma rapidinho. O Padre Ricardinho esteve conosco no retiro de servos agora. E aí ele foi dar a bênção para nós na voz do Monsenhor Jonas. Gente. Maravilha, né? Meu Deus do céu! O que o povo não teve encontro com o Senhor padre. foi naquele momento na bênção. E foi espetacular. Eu quero agradecer também a comunidade, deixar aqui também. Segue a gente lá, o Follow Me Cast no Instagram. Quero deixar um recadinho também, padre, que nos dias 18 e 19 de novembro nós vamos ter o Redenção em São Paulo. Estarei. O padre vai estar conosco. Quero convidar toda a juventude aqui, 18 e 19, lá no Teatro Salesiano. Nós, sarados, né, vamos estar todos lá juntos. E obrigado. Obrigado, Padre Gilbertinho. Conta conosco aqui em São Paulo também. Tamo junto, hein? Colocar-nos à disposição do Senhor para aquilo que o Senhor precisar da comunidade. E, Padre,
Agradecer ao Senhor pela sua vida. Obrigado. E agradecer pela vida do Flávio. Obrigado, Flávio. Você falar para um canal mesmo, instrumento. É Obrigado, isso. Deus É abençoe. Considerações finais, Brunão? Follow me. Deus abençoe você. E em tempo de Instagram, quero dizer uma coisa. Seguidores, só tem um só que merece ser seguido. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém! Deus abençoe você. Fica com Deus e follow me.